Olá, sou Francisco Navegantes. O Ceará Mirim Notícias entrevista o advogado e procurador-geral do município de Ceará Mirim, Jorge Ferreira. Jorge, quem é Jorge Ferreira? Prazer, Navegante, estar aqui no seu programa. Parabéns aí pela iniciativa de ter esse novo sistema de mídia, né, na cidade. E gostaria de começar dizendo que sou um ceará-mirinense, apesar de o primeiro dia de vida ter sido em Natal. Por contingências familiares, meu pai resolveu que eu fosse nascer no Hospital da Polícia. Naquela época, em 1970, ele era da Polícia Militar. Mas logo no segundo dia já voltei para Ceará Mirim para nunca mais sair de corpo, ou de mente e alma, né, e coração. De corpo saí, me ausentei por questões profissionais, mas minha vida toda foi aqui, minha infância foi passada aqui, ali perto da oficina de Cabocó, de algum tempo chamou-se de Beco dos 40 Graus. E depois que comecei a minha vida profissional, por também questões profissionais, tive que me ausentar da cidade, mas nunca deixei de amar a terra onde nasci e me criei. Jorge, você atuou por muito tempo na área esportiva, como jogador de futsal. Como foi essa experiência? Na verdade, há controvérsia, né? Eu sempre digo que o maior artilheiro do ginásio de esporte fui eu, né? Aí tem outros que dizem que foi ele, mas eu até pedi à Secretaria de Esporte que fizesse lá uma busca nas súmulas para eu comprovar a minha tese, né? Mas enfim, eu ainda com 11 anos estudava na escola Monsenhor Celso Cico, e o professor Casquinha soube que aqui no Pacifica tinha um jogador de futebol que estava se destacando, e veio até a escola Monsenhor Celso Cico a minha procura para que eu fosse fazer parte naquele momento do Serrinha, que era um time que ele escolhia os jogadores das escolas e formava, né? Foi quem revelou o Cacau, o Serginho, Nininho, Cleiton, essa galera todinha, né? E eu com 11 anos comecei a jogar no Serrinha e representei Ceará Mirim nessa escola, nesse time que era infantil. E depois dos anos 86 até 96, fui o pivô titular da seleção de Ceará Mirim. Além de jogar em times como a Coserne, Tita Autopeças, Trator Alto e outros no momento eu não vou lembrar. E futebol de campo eu joguei pouco, joguei no Centro Esportivo e Cultural, acho que um período, acho que no Náutico, enfim. Mas a minha história foi mais no futebol de salão. Jorge, como você avalia esses 7 meses do governo Bolsonaro? Olha, Navegantes, antes mesmo do governo Bolsonaro se instalar, depois da eleição, eu analisava o candidato, porque aqui no Brasil a gente não analisa ideologia, porque as ideologias são muito controversas, né? Então, geralmente você avalia o candidato. E já naquele momento eu percebia no candidato Bolsonaro alguém que pegou um tema, segurança, colocou como base da campanha dele, porque sabia que a população queria ouvir isso e era daquilo que ele entendia, e a população comprou essa ideia. Então, assim, o que eu imagino que a grande parte dos 52 milhões de votantes em Bolsonaro estão utilizando ele como uma ponte para alguma coisa melhor no futuro, porque esperar dele, particularmente, eu não acho muito certo, né? A equipe dele é até boa, tem alguns representantes na equipe deles que pensam o Brasil de uma forma, que eu digo até desenvolvimentista, e levar o Brasil para o futuro, mas ele mesmo em si, como presidente, sempre me deixou com o pé atrás. E está confirmando agora por se meter em assuntos que muitas vezes não são da responsabilidade do presidente. Ele fica se preocupando em radares em estrada, ele fica se preocupando em... eu vou nem falar aqui o termo, nessa semana ele deu uma declaração tão polêmica aí que virou meme nas internet. Então, assim, o presidente é alguém que, no sistema político brasileiro, ele é chefe de governo e chefe de Estado. E ele não se comporta nem como chefe de governo, nem como chefe de Estado. Ele se comporta como alguém que está num bar, conversando com os amigos, e dando aquelas declarações que muitas vezes são mais polêmicas e causam mais prejuízo ao Brasil do que mesmo algum benefício. Hoje pela manhã eu vi num site dizendo o seguinte, que as declarações deles estão deixando o Brasil muito mal fora do país, né? Então, assim, enquanto alguém está trabalhando para recuperar a economia, recuperar a segurança, recuperar a educação, saúde, ele se preocupa em dar declarações polêmicas e não governa, na verdade. Ele passa o dia todinho criando polêmica. Então, eu não vejo ele como uma boa avaliação, apesar do governo ter acertado em alguns pontos específicos. Doutor Jorge, como o senhor avalia essa divulgação de mensagens pelo site da Intercept com relação às atitudes de Moro e do Dallagnol?
Nós que estamos no dia a dia da justiça, e quando você está fazendo o curso de direito, você escuta o seguinte: advogado, promotor e juiz sentam no mesmo nível, não há hierarquia entre essas profissões que são essenciais à justiça, está lá na Constituição. Mas no dia a dia a gente sabe que há uma maior relação entre juiz e promotores, até porque eu faço uma audiência por dia, geralmente promotor e juiz faz 10 audiências continuamente, então eles têm uma relação maior, mas isso não dá direito de eles desequilibrarem o processo. Então, quando eu estou fazendo uma audiência ou participo de um processo, eu tenho que ser tratado de forma regular, igual o juiz e o promotor se tratam. Não pode haver um privilégio. Nesse caso específico que você pergunta, há informações, né, trazidas provavelmente por um hacker que tenha entrado no telefone do juiz Sérgio Moro, do chefe da Lava Jato lá da Procuradoria, o Dallagnol, né? E que teria havido algumas condutas ilícitas enquanto relação institucional entre juiz e promotor. Isso deve ser averiguado, se realmente aconteceu alguma irregularidade e houve parcialidade entre eles, o processo deve ser revisto, né, nas instâncias superiores, como o STF já tem dito que essas informações, alguns ministros, né, dizem que essas informações podem levar a um futuro reavaliação de uma sentença que condenou o ex-presidente Lula e outros processos. Outros entendem que não, que as ações, as condutas do hacker em trazer essas informações de forma criminosa não influenciam no processo, e é uma coisa que a gente vai ter que ver no futuro, qual será a decisão que será tomada com relação a isso. George, você passou um período no governo do ex-prefeito Peixoto. Quais as principais atividades que você realizou e quais as conquistas que você consegue dimensionar a partir da sua atuação junto a algumas secretarias? Navegantes, a minha participação no governo Peixoto, ela foi primeiro de uma alegria muito grande, porque foi a primeira oportunidade que eu tive de ajudar a minha cidade. Nunca tinha atuado na administração pública e o ex-prefeito Peixoto me deu essa oportunidade e eu sou eternamente grato a ele por ter me apresentado à administração pública, por ter confiado a mim e até num determinado momento ter dado carta branca. Você também foi secretário e sabe como era a nossa atuação em busca de sempre uma Ceará-Mirim melhor. Então, algumas novidades que a cidade precisava, naquele momento nós tivemos a coragem de trazer para a administração, né? Foi mais inovação e regulamentação do que qualquer outra coisa. Mas algumas atitudes que nós tomamos naquele momento foi importante, e você, como eu disse, participou, como, por exemplo, a regulamentação do trânsito de Ceará-Mirim. Era uma vontade que vinha desde o governo passado, da primeira gestão do governo Peixoto, mas que nós demos a continuidade de um processo que já vinha desde outros secretários, como o Luciano Moraes, como Aretuso, o próprio Júnior, irmão de Peixoto, e nós conseguimos deixar ele 90% pronto, e agora nesse governo é que foi regulamentado, né? Também tivemos participação naquela regulamentação, aquela reorganização ali do eixo do mercado central, que você foi importante nessas decisões, né? De criar aquele estacionamento que nós não tínhamos. Importante também algumas novidades, como nós fizemos a renovação, a regulamentação nova do Código Tributário, fizemos a reforma administrativa. Hoje a reforma administrativa que foi feita em 2013 ainda é vigente no município, onde nós reorganizamos as secretarias. Você lembra disso, participou também disso, né? E outras ações que foram tomadas no governo, algumas concluídas, outras deixadas prontas, que foram refeitas agora no atual governo. Jorge, na sua opinião, quais os principais problemas que Ceará-Mirim enfrenta e quais as possíveis saídas para melhorar essa situação? Olha, navegantes, eu vou lembrar aqui de uma frase do meu saudoso pai que dizia que Ceará-Mirim tem um potencial muito grande, mas que falta organização e vontade para nós nos desenvolvermos. Aonde você vai, todo mundo diz o seguinte: Ceará-Mirim é uma cidade bonita, uma cidade com grande potencial. Nós geograficamente somos privilegiados, nós temos litoral, nós temos vale, nós temos uma área urbana, que é a nossa cidade, e ainda temos uma área aqui perto de Almarinho, que já é outra geografia, né? Temos um clima bom, temos uma capacidade de produção agrícola muito grande, temos uma vida cultural que eu acho que é pouco explorada para que o norte rio-grandense e o brasileiro conheça a nossa potencialidade cultural e histórica, que a gente não explora isso, e se explora muito pouco. Mas o principal problema de Ceará-Mirim, como das 5.570 cidades do Brasil, é emprego. E nesse segundo momento, eu acho que vocês sabem, eu participo do governo
do atual governo, e nós vimos a primeira oportunidade nesse frigorífico que foi entregue aqui pelo governo federal, através da Emater, a Ceará Mirim. E no momento em que o prefeito me chamou para ajudá-lo a tocar alguns projetos, discutimos a possibilidade de privatizá-lo. E isso foi o que aconteceu, você deve ter acompanhado isso, né? Lançamos uma licitação, a empresa já ganhou e deve investir em torno de 6 a 10 milhões na modernização, ampliação do frigorífico, para Ceará Mirim ser o polo da indústria da carne no Rio Grande do Norte. Isso deve acontecer, inclusive hoje, 13 de agosto, né? Eles já iniciaram a obra de reformulação para que nós tenhamos aí, no mínimo, no próximo ano, a geração de 300, 400 empregos diretos nessa indústria de carne aqui. Estamos também vendo a possibilidade, é uma briga nossa aí, junto com a Câmara Municipal, para trazer a Ceasa para cá. Hoje a Ceasa que está em Lagoa Nova e Natal é um problema, e nós estamos vendo essa possibilidade de trazer a Ceasa para cá, e estamos também dando apoio a uma coisa importante para trazer emprego e renda, que é o turismo religioso, e a ideia, né, Navegante, que já vem aí há um tempo, principalmente de alguns vereadores, e agora junto com o município, que vai dar apoio total, inclusive tem um projeto pré-pronto, não está pronto ainda, para nós trazermos uma santa aqui, né, que é a Nossa Senhora da Conceição, para a gente poder incrementar o emprego e renda aqui através do turismo religioso. Então, essas 3 ações, eu acho que se nós focarmos nela, nós teremos aí nos próximos anos bons resultados financeiros e de emprego para o nosso município. Jorge, como você avalia esses primeiros 7 meses do governo Fátima Bezerra? Olha, surpreendentemente, o governo Fátima, eu fui para o lançamento do RN+, né, que é um programa, eu não sei se é RN+, mas enfim, é um programa que foi lançado há mais ou menos um mês, e nós participamos lá, convite exatamente por essa questão do investimento na agropecuária, e é um governo que, apesar de ser um governo de esquerda, um governo socialista, entendeu que não pode se afastar do empresariado. Não é dar de mão beijada ao empresariado, mas dar àquele empresário que queira investir no Rio Grande do Norte, que ficou muito atrás dos outros estados, Navegantes e os telespectadores da TV. O Rio Grande do Norte, a sua legislação, ela não foi modernizada, e ela ficou muito atrás, por exemplo, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, que se desenvolveram através de incentivos fiscais dados por uma legislação inovadora, e o Rio Grande do Norte não inovou nessa legislação. O que nós fizemos em apoio, principalmente no setor de carne, é onde eu atuei em conjunto com o governo do estado. Nós fomos pesquisar em outros estados como é que a legislação, como é que os benefícios estavam sendo dados ao empresariado, copiamos para o Rio Grande do Norte e estamos aplicando já a partir de agora. Então, hoje, para quem quer produzir carne, para quem quer montar frigorífico aqui no Rio Grande do Norte e comercializar miúdos ou qualquer outro item que venha da agropecuária, vai ter benefícios igual ou melhores do que os outros estados. A expectativa é que isso traga investimento para o Rio Grande do Norte. Então, a principal avaliação que eu faço, até porque é a área que eu mais tenho contato com o governo do estado, que é a área econômica, é que, apesar de ser um governo socialista, mas que tem uma sensibilidade social e econômica que me surpreendeu positivamente. Perfeito. Do ponto de vista político eleitoral, você é filiado a algum partido? Como é que está essa discussão? Eu era presidente do PRP, que foi fundido com o Patriota, né? Então, nesse momento, eu não estou filiado a nenhum partido, porque houve essa fusão, e a partir do momento que tem a fusão, você tem a opção de permanecer naquele partido que foi fundido, né, que é o que fica, que no caso é o Patriotas, ou deixar o partido e procurar outra legenda. Nesse momento, estou naquela fase de avaliação, né? Não tenho nenhum partido ainda em vista, não tenho ainda nenhuma vinculação partidária ou política, e também não estou filiado a nenhum partido, mas futuramente, com certeza, irei focar nesse assunto para resolver essa questão política também, que nesse momento que não está resolvida. Como você avalia, Jorge, a atuação da atual Câmara Municipal de Ceará Mirim? Olha, eu voltei agora no momento que eu assumi a Procuradoria do município, né, praticamente 90 dias, eu voltei a ter uma relação mais próxima à Câmara, que eu já tinha na época do governo Peixoto, onde eu era responsável por alguns projetos que, para ser aprovado, teriam que obrigatoriamente passar pela Câmara Municipal. E isso me deu um conhecimento de como tramita as coisas naquela casa. E é importante que quem esteja no Executivo saiba e tenha essa certeza e essa consciência que são poderes autônomos, mas que devem ter uma boa relação para que tudo seja feito em prol da cidade.
Eu não acredito numa Câmara Municipal, e essa não tem esse viés, de quem tem o seu mandato otorgado pelo povo, que só vê o que é ruim. Ele tem que entender que algumas coisas que vão para lá, apesar de ser um governo que, por exemplo, ele faça oposição, mas que for boa para o município, ele tem a obrigação de votar, porque aquilo é o que ele defende no seu discurso. Então, o discurso tem que ser coerente com a prática. Então, se você for na Câmara Municipal, você vai ver todo mundo dizendo que quer Cerami desenvolvido. Mas algumas câmaras municipais, alguns vereadores, ainda têm a ideia de que, se aprovar aquilo, vai legitimar quem está no poder continuar no poder. E muitas vezes não é assim, não é apenas um projeto que o governo mandou para lá e, por exemplo, a oposição votou a favor ou contra, que vai legitimar alguém a continuar no poder ou o grupo continuar no poder. Tem outros fatores que influenciam. Então, eu acho a Câmara, essa legislatura agora, muito compreensiva pelos anseios que Ceará-Mirim precisa, é tanto que, como eu disse anteriormente, é que eles saíram na frente nesse projeto do turismo religioso, né? E entendem que o principal foco de uma atuação do vereador, além de fiscalizar o executivo, projetar leis, é também buscar o desenvolvimento da sua cidade. E isso eu vejo com bons olhos na atual legislatura. Como está a discussão no governo Marconi Barreto, tendo em vista você estar na Procuradoria-Geral do município, como procurador-geral, da revitalização, da reforma, da revisão do plano diretor de Ceará-Mirim? Olha, isso é um pleito que já vem sendo discutido já há algum tempo e uma novidade, inclusive eu conversei com alguns vereadores que me cobraram isso. Eu estou tendo, assim, quando eu tenho tempo, eu vou sempre na sessão assistir, e quando é feito algum questionamento que cabe à Procuradoria, ou até mesmo porque eu possa levar o pleito até o prefeito, eu já respondo lá de pronto. E foi um pedido que foi feito pelos vereadores que eu também atuasse nessa situação, porque é necessário que o plano diretor seja refeito, até porque nós temos um problema aqui com a antiga área da usina, e Ceará-Mirim foi muito prejudicado com isso, né? A gente até que Ceará-Mirim cresce o rabo, né? Ele cresce para trás. Ao invés de nós nos aproximarmos da área metropolitana, nós estamos voltando lá para o lado de Itaipu. Mas como as coisas desenvolvem e a gente não manda, né? Todo dia quando eu venho para cá é mais loteamento se aproximando de Ceará-Mirim, né? Já se aproximou ali de Massaranduba e provavelmente nos próximos anos Ceará-Mirim não será nada mais nada menos do que um bairro de Natal, porque nós vamos estar aqui tudo ligado, né? E para isso nós precisamos nos organizarmos. O nosso solo deve ser organizado, o nosso espaço deve ser organizado, e para isso é necessário que um plano diretor seja refeito. O custo é muito alto, navegantes e telespectadores, é em torno de 400 a 500 mil reais para você fazer esse projeto, tem que contratar, abrir uma licitação, contratar uma empresa, e nós estamos pesquisando primeiro que empresas seriam essas, qual seria o custo, mas com certeza isso é um pleito que já foi levado até o prefeito, ele me pediu para me debruçar sobre essa situação, e devemos até o final do ano abrir uma licitação para contratar uma empresa para fazer esse plano diretor, que é uma necessidade urgente para Ceará-Mirim. Dos possíveis partidos aos quais você pode se filiar, você pode enumerar pelo menos 3 ou 4 que você tem mais afinidade? Ora, navegante, você que me conhece muito bem, sabe como eu penso administração pública e política, eu tenho um equilíbrio entre o social e o desenvolvimento, né? Então, seria um partido que buscasse reconhecer essa situação. Eu vou responder para você com a pergunta que eu sempre respondo quando me perguntam sobre Paulo Guedes. Paulo Guedes, que é o atual ministro da Fazenda do Brasil, ele acha que o Brasil já é um país pronto, maduro, para ter uma economia totalmente liberal, uma economia de mercado. Eu não acho isso, eu acho que nós temos que caminhar para isso. Mas existe uma grande parte da população ainda que precisa do Estado. É uma parte da população que não tem oportunidade, como ele imagina que seja uma Noruega, que seja um Japão, que seja uma Coreia, que seja um Reino Unido, né? Que são um país de livre mercado, mas que mesmo assim não abandona o social. E ele, apesar de ter essa ideia de que o Brasil deve ter um livre mercado, ele não reconhece, ou ele não sabe, ou ele nunca teve contato, que existe uma parte da população que ainda precisa do Estado. Não é aquela parte da população que está há 10, 15 anos recebendo Bolsa Família, é o avô, é o filho, aí é o pai, aí vem o filho, e vem o bisneto e continua nisso. Não é isso. Não é isso que eu defendo. Eu defendo, o que eu defendo com relação à administração pública? Que ela tenha um caráter de desenvolvimento, como tem agora o governo Fátima, mas também que cuide de uma parte social. Mas cuidar dessa parte social não quer dizer para sempre, quer dizer uma preparação para que essas pessoas possam ter no futuro uma inserção no mercado. Não é isso? Então,
eu vou procurar um partido que tenha essa mesma ideologia do que eu penso. Até o momento, Navegante, eu não me debrucei, inclusive já fui no TSE, no fórum local aqui, no fórum local eleitoral, já peguei os partidos que estão registrados no TSE, porque houve muita fusão, e muita gente nem sabe, né? Às vezes você acha que um partido está vivo, o partido já morreu nessa fusão que houve agora, com a cláusula de barreira, né? Eu já peguei os partidos, vou contactar o diretório regional, para saber se tem interesse da gente formar o diretório municipal, e talvez no futuro bem próximo, ou numa entrevista, ou num bate-papo que eu tenha com você, eu vou lhe dar essa certeza. Além do setor agropecuário que você citou, além do setor secundário, que é o da indústria, quais outros setores você vê com potencial de geração de emprego e renda em Ceará-Mirim? Olha, eu tive o privilégio em 20 anos trabalhando na Ambev, né, e 10 anos trabalhando na Ambev, 10 anos trabalhando no grupo Edson Queiroz, no setor de petróleo, viajar o Brasil como um todo e principalmente o Nordeste. E o que é que eu vi de desenvolvimento em algumas cidades? Em algumas áreas foi priorizado o turismo religioso, né? O Nordeste é uma região do Brasil muito religiosa, né? Que a religiosidade está muito presente. E alguns prefeitos, de forma muito inteligente, absorveram essa ideia e trouxeram o turismo religioso como fonte de desenvolvimento. Algumas áreas priorizaram a produção de frutas. O Nordeste também é muito forte na produção de frutas. Com relação ao Rio Grande do Norte, nós temos algumas questões que são naturais, como a produção de sal. É uma coisa que já é sedimentada, não tem o que fazer. Mas imaginemos Ceará-Mirim. A gente nunca preparou Ceará-Mirim para ser o polo da energia eólica do Rio Grande do Norte. Mas a própria estrutura geográfica e de ventos, né, de clima, na verdade, nem geográfica de clima, fez com que o desenvolvimento viesse, os investimentos viessem para cá, sem nenhum esforço do município. O que o município tem que fazer, e isso é que eu vi a nível de Brasil, é primeiro fazer o inventário das suas potencialidades. Porque às vezes a gente escuta, tanto a população como a Câmara de Vereadores e o próprio Executivo, dizendo, vamos investir em tal coisa. Às vezes você não tem nem insumos, nem potencialidade, nem logística, nem profissionais, nem a capacidade de se inserir naquele mercado. Então, navegantes, o primeiro passo que nós temos que dar é, o que é que Ceará-Mirim tem abundante? Nós temos terra abundante, apesar de ter essa questão da usina. Nós temos água abundante, não é verdade? Nós temos uma história cultural muito forte. Essa semana eu fui visitar uma cidade chamada Areia, na Paraíba. Vive do turismo hoje, praticamente, Areia, na Paraíba. Sabe o que eles fizeram lá? Simplesmente mantiveram as fachadas das casas da época colonial vivas e todo mundo vai lá só olhar isso. Nós tínhamos isso aqui e simplesmente fizemos o quê? Destruímos. Então, eu acho que nós temos que equilibrar esses três focos, esses três eixos que eu falei aqui. A agropecuária, né, que já tem um frigorífico para nós termos aqui uma produção de carne e uma produção e uma criação de emprego grande. Nós temos que focar em trazer a Ceasa para cá, porque nós temos uma produção, um potencial de produção agrícola muito grande, e você é especialista nisso, e focar também no turismo religioso e cultural do nosso município, porque o turismo de praia ele já existe, né? Ele praticamente ele independe do poder público, ele já existe, ele já vem, a gente pode até intervir lá para melhorar, mas ele já existe. Mas esses três eixos eu acho que é a principal. Nós temos a agricultura familiar e a agricultura aqui no Vale Desenvolvida para abastecer essa Ceasa, o frigorífico que vai trazer um potencial muito grande de desenvolvimento para as fazendas aqui da região, e o turismo religioso e cultural. Esses três eixos eu acho que tirariam o Ceará-Mirim do marasmo econômico dos últimos anos. Perfeito. Jorge, como você avalia o governo Marconi Barreto? Olha, eu cheguei no governo Marconi Barreto no início de 2018, né? E desde aquele momento já havia uma instabilidade política que acaba influenciando na capacidade gerencial. Marconi, como vocês sabem, é um empresário de sucesso, alguém que sabe gerir, que sabe dar resultado para aquilo onde ele está inserido, e a administração dele tem buscado, o que eu percebo pelo menos, tem buscado acertar nesse modelo de trazer desenvolvimento para o município. Ele tem investido pesadamente em saúde, e as avaliações, pelo menos, que eu escuto e as avaliações que eu vejo da própria população é que a saúde deu um pulo muito grande com relação à qualidade da prestação do serviço. Existia alguns problemas na educação e ele trocou a secretária, eu acho que uma ou duas vezes,
e agora tem uma pessoa da confiança dele que busca, e a gente está junto lá para tentar dar uma melhoria na educação. A questão do emprego e renda, ele tem se esforçado muito, ele agora está focado nesse negócio da SEASA, tem ido, inclusive, várias reuniões com o governo de Fátima, tem se aproximado do governo de Fátima para trazer essa SEASA aqui para Ceará-Mirim, é o foco dele no momento, inclusive eu tive uma reunião com ele ontem, e falamos com o diretor da SEASA do Piauí, que é o grande case do Brasil hoje, para viajarmos para lá, aprender como eles fizeram e trazer para cá. Né? A questão da segurança pública, a gente sabe que a segurança pública é uma obrigação do Estado, mas a Guarda Municipal tem trabalhado também nesse viés, inclusive na segurança viária, com a municipalização do trânsito, a Guarda tem tido uma atuação forte nisso, o secretário ele é bastante empenhado e articulado com Polícia Civil, Polícia Militar, né? E a gente sabe que a questão da criminalidade de Ceará-Mirim, ela, com essa operação que teve aqui no último ano, nos últimos meses, Ceará-Mirim voltou a ter índice de criminalidade não aceitável, mas pelo menos dentro de uma normalidade, porque chegou a um ponto que Ceará-Mirim era uma das cidades mais violentas da América do Sul. Né? Então, é uma situação muito complexa. Então, tem outras áreas como tributação, como finanças, a própria procuradoria, esporte. Agora, nós, inclusive, aceitando uma ideia da própria Câmara, nós fizemos uma pequena reforma e retiramos da esporte e juventude a cultura e passamos a cultura para a educação, criamos lá um certo órgão da cultura que vai cuidar especificamente da cultura, que é uma coisa que nós temos que termos em Ceará-Mirim. Não adianta você ter uma cidade com uma cultura tão grande e ela não ter atenção, tem que ter foco, tem que ter atenção. Então, no geral, é isso aí. Eu acho que o governo está no caminho certo, né? Essa instabilidade política ela tem prejudicado em alguns momentos a própria administração, a gente espera que seja resolvido nos próximos dias para que os projetos continuem andando e Ceará-Mirim se desenvolva independentemente de opiniões e partidos políticos. Jorge, o Ceará-Mirim Notícias agradece pela entrevista e suas considerações finais, por favor. Navegante, eu que agradeço o convite e estarei sempre à disposição para tratarmos de qualquer assunto que seja do interesse de Ceará-Mirim. Muito obrigado. Obrigado.